Deus deseja que nós tenhamos vida plena. Sim ou não? Não é verdade? Nós tenhamos isso. Veja, vida abundante, saúde integral, saúde e princípios, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde familiar, saúde social, saúde financeira, saúde missionária e saúde eterna. Então vai ser trabalhado em cima disso, em cima da saúde, né? Físico, mental, espiritual, social, familiar, vai ser em cima dessa questão. Veja, testemunhos para a igreja. Olha só, 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo ser humano tem aí na mente seu fundamento. Olha só, 9 a cada 10, o seu fundamento da doença está onde? Na mente. Começa na nossa mente. Então veja, isso é bem interessante, porque nós temos que cuidar então de forma bem especial da nossa mente, não é mesmo? Então veja, tratando-se de saúde e bem-estar, né, como a gente estava falando, muitas vezes a gente acha que pelo fato de alguém se tornar vegetariano, ela já alcançou o clímax da saúde física, mental e espiritual. Ela acha que ela já alcançou. E nós vamos ver um pouco que não é bem assim. E outra coisa que nós temos que pensar, eu particularmente, uma pessoa que ela é vegetariana, isso significa que ela só come vegetal. Uma pessoa que é vegetariana, muitas vezes a gente pensa, essa pessoa não come carne. Mas é fato, ela não come. Mas também não come algo que não seja o quê? Vegetal. Sim ou não? Seja bem-vindo, irmão. Então, se tratando das questões de saúde, vai muito além da pessoa, por exemplo, não comer X ou Y de alimento. E a saúde física, ela está ligada, como nós vimos aqui, a espiritual com a nossa mente. Então veja, a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como as espirituais. Olha só, a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como as espirituais. Não há, não haveria a grande miséria que existe no mundo caso os seres humanos tivessem desde o princípio vivido em harmonia com o plano do Criador. Então veja, desde 1950, já faz quantos anos? 75, né? Os adventistas do sétimo dia têm sido estudados por pesquisadores da área de saúde. Olha só. As pesquisas têm mostrado um aumento da expectativa de vida e diversas vantagens na prevenção de doenças para aqueles que adotam o estilo de vida recomendado pela Igreja. Então veja, em 1980, Sidney, jornalista canadense, reexaminou os dados sobre os benefícios do estilo de vida adventista e disse: "Tenho um conselho sobre como melhorar a saúde dos canadenses e, ao mesmo tempo, cortar bilhões de dólares de nosso orçamento anual com saúde. Penso que deveríamos estudar o estilo de vida dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois explorar meios de persuadir o público a imitá-los em pelo menos alguns aspectos." Então, olha só, desde 1950, algumas pessoas têm estudado os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque eles perceberam que os adventistas do sétimo dia têm mais saúde. Sim ou não? Sim. Embora nós não vivamos como deveríamos viver. Ou seja, a luz que tem sobre nós, que Deus tem nos confiado, dado a cada um de nós não estamos vivendo ela. Mas já está havendo um resultado. Porque tanto é que as pessoas estão olhando para os adventistas desde a década de 50 e estão vendo que esse povo tem mais longevidade. Né? Eu acho que são, o irmão estava falando ontem, os de Loma Linda,
A média, a expectativa de vida deles são de 100 anos. E é um povo, uma comunidade adventista. Então já pensou se nós vivêssemos de fato a mensagem? Já parou para pensar? Será que se nós de fato vivêssemos pela fé a mensagem de saúde, e isso não inclui somente a alimentação, mas nós vamos ver aqui os remédios naturais, da qual a igreja vem falando, se nós de fato nos vivesse isso, como que seria? O nome de Deus seria glorificado, muito mais do que é hoje. E continuando, olha só, aqui diz, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Então, olha, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, confiança no poder divino. Então, aqui não diz somente alimentação. Diz também o ar puro, o uso de água e a abstinência. Muitas vezes confundimos o equilíbrio que nós devemos ter na nossa vida e achamos que devemos equilibrar tudo. Não, algumas coisas é abstinência. É não comer, é não tocar, não fazer parte da nossa vida. E naquilo que lhe é devido, nós devemos equilibrar. Daí devemos fazer um equilíbrio, né? Por exemplo, um equilíbrio aqui que dá para equilibrar. Vamos colocar aqui luz solar. Devemos ficar sempre exposto ao sol? Não, devemos fazer um equilíbrio. O uso de água, devemos tomar água constantemente, beber água, beber água, beber água? Não, existe um equilíbrio. Olha, o uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. Presta atenção. Veja, o processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso e ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo impedida, faz seu trabalho sabiamente e bem feito. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Os remédios naturais dados por Deus fazem efeito, só que não tanto quanto os remédios convencionais. A farmácia, né? Que o nome já diz, né? Drogaria, né? A farmácia. Então veja bem, os remédios naturais, da qual nós temos, né? A gente fazer uso deles, fazem efeito. Só que talvez não de forma imediata, mas também fazem o efeito. E nós somos o quê? Impacientes. Nós não temos paciência para fazer uso. Nós não queremos, nós achamos melhor pegar o quê? Pegar o dinheiro, ir na farmácia e comprar o remédio. Porque é mais prático, é melhor. Então veja, nós temos muitas coisas a mudar em nossa vida. E eu quero aqui passando, olha só, a saúde física. O Senhor não requer que seus mensageiros apresentem as belas verdades de forma de saúde, de um modo que leve preconceito ao espírito de outros. A reforma de saúde, não devemos, o Espírito de Profecia fala, levar ela para as pessoas, que faz o que aqui, que diz aqui, olha só, preconceito ao espírito de outros, né? Eu vejo isso aqui da seguinte forma. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece algo. E ela te oferece, vamos lá, um café. Você diz que não toma café. E a pessoa te oferece, vamos supor que você não coma um certo outro tipo de alimento. Você diz que também não come certo tipo de alimento.
E a pessoa te oferece um outro tipo de alimento, você diz também que não come certo tipo de alimento. Mas a forma como que a gente vai falar, a forma como que a gente vai se expressar, pode criar na pessoa um constrangimento e um certo preconceito. Apresentem os princípios da temperança em suas mais atrativas formas. Então veja, é o que a gente estava falando, né? Vocês não comem isso, vocês não comem aquilo. Não, mas veja bem, nós temos alguns pratos que são bem interessantes. Nós temos uns pratos aqui, olha, que a gente faz que tem vitamina, tem tudo que nós precisamos para o nosso corpo. Estou aqui parafraseando, né? Para que a gente possa entender. Então veja, não é somente, a gente não vai comer, as pessoas pensam que a gente vai comer o quê? Arroz e feijão. Tem diversos pratos para a gente comer. Então a gente precisa trabalhar com mais inteligência com relação a isso. E continuando, aqui diz assim, ó. Bárbara, da Universidade da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, pesquisou sobre os efeitos das emoções positivas sobre a mente e o cérebro. No artigo para Ciência, da revista Ciência, uma revista norte-americana, ela mencionou que as emoções positivas promovem longevidade, bem-estar psicológico e saúde física. Bárbara afirmou que muito depois de a emoção positiva haver desaparecido, o efeito dela provê aumento da capacidade e recuperação e do otimismo, que podem ajudar a desfazer os efeitos danosos das emoções negativas sobre a mente e o corpo. Pessoas que sentem regularmente emoções positivas são de alguma forma erguidas numa espiral ascendente de contínuo crescimento e realização. Então, olha só, os efeitos das emoções positivas sobre a mente e o cérebro. O efeito das emoções positivas, coisas boas no nosso cérebro, causam um efeito muito bom na nossa vida, para todo o nosso corpo. Coisas boas, coisas positivas, como diz aqui. E eu queria continuar aqui, vou ler mais 2 parágrafos e a gente vai conversar aqui um pouco. Olha só. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. A mente e o corpo. Se um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente tem muito a ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente, sobre a consciência de haver cumprido e com certo senso de satisfação por proporcionar felicidade aos outros, isso criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais perfeita do sangue e fortalecimento de todo o corpo. Estão vendo a sintonia entre a mente e o corpo? Eu vou ler aqui os últimos parágrafos. Nós vamos conversar um pouco aqui. Ó. Pesquisas acerca das emoções positivas provém nosso significado para o valor da função espiritual como mantenedora da saúde da mente e do corpo. Estudar a Bíblia, ter um momento diário em oração, participar do culto congregacional, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos antes das refeições e desviar o foco de si mesmo para a necessidade alheia, podem ser mais benéficos do que até então se admitia. Há mais de 100 anos, Ellen White afirmou que, quando a mente humana se conecta à mente divina, o Espírito Santo habita no coração. Ela explicou que, quando isso ocorre, o efeito do amor exerce influência poderosa e benéfica sobre a mente e o corpo. Em seguida, forma-se um novo redor, uma atmosfera salutar para todos os que aproximam de nós. Emoções negativas, por outro lado, são prejudiciais a nós e aos que nos cercam. Então veja bem, nós vimos aqui, eu li aqui alguns textos que falam sobre a saúde do nosso corpo. Então veja bem, não adianta de nada nós como adventistas do 7º dia, nós tomar algumas decisões e deixar outras. Não adianta de nada nós ter uma boa alimentação e ser sedentário.
Não adianta de nada nós não ser equilibrado naquilo que Deus nos confiou. Como eu disse, os da verdade presente estão rotulados como vegetarianos. A ênfase é a alimentação, a ênfase é a alimentação. E está certo, devemos enfatizar isso. Porém, não devemos deixar de fazer outras, como por exemplo, exercício físico. Vamos lá, outro exemplo aí. O uso da água, o uso do sol e o repouso. Uma boa noite de repouso, um descanso. Então tudo isso é o quê? É um pacote. É um pacote. E nós devemos fazer uso de tudo isso. E nós vimos também que o nosso corpo e a nossa mente estão o quê? Conectados. Impossível separar. E uma coisa interessante que nós temos que cultivar o hábito. Devemos cultivar esse hábito. E isso é importante para cada um de nós que aqui estamos. Veja bem, irmãos. Como diz aqui, ó. Ler a Bíblia, momento diário de oração, participar do culto congregacional, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos antes das refeições, desviar o foco de si mesmo para as necessidades alheias. Então, assim, ó, ou seja, ver coisas boas, ver as coisas boas da vida. Isso faz bem para cada um de nós. Não tem aquela pessoa que só vê o lado negativo? Só vê o lado negativo. Essa pessoa não vai ter paz com Deus. Ela está estragando a sua mente e a sua saúde mental e a sua saúde física. Cultivar o hábito de falar bem um do outro. Não tem o hábito de falar bem um do outro? Ver as coisas boas no irmão. Isso não significa que nós devemos fechar os olhos para aquilo que é errado, mas enfatizar as coisas boas. Sabe aquela pessoa que só vê coisas boas? Você olha uma pessoa que vê só coisas boas, para você ver se ela não é uma pessoa feliz. Tem momento de tristeza, isso é cada um de nós vamos ter. Mas a pessoa que só vê as coisas boas, vê coisas negativas, a pessoa que ela faz isso, ela não está bem. Ela fica triste, ela fica angustiada, ela fica enraivecida. E veja aqui, ó, nós evitar de possibilidades negativas. Eu anotei aqui. Não tem aquelas horas que a gente levanta algumas possibilidades que nem aconteceu ainda, mas a gente já levanta e fica se angustiando com aquilo? Nós fizemos isso, não fizemos? Perdemos noite de sono, talvez. Deixar isso de lado. Ver coisas boas, cuidar da nossa mente. A nossa mente é tudo. Problemas nós temos, é lógico. E falar coisas boas de pessoas que muitas vezes nos fazem mal. Sabe um irmão que nos faz mal ou que nos deseja o mal? E a gente olhar para ele e falar bem dele? Orar para aqueles que nos perseguem, bendizer que nos maldizem? Então tudo isso faz parte da nossa saúde mental, espiritual e a física. O nosso corpo precisamos tomar cuidado. Creio eu que nós fomos chamados não somente para levantar a questão da reforma de saúde sobre um ponto só. Temos vários outros pontos para nós tratar. Mas precisamos tomar o quê? Decisões. Então, assim, ó, era só uma meditação que eu queria trazer aqui para nós sobre essa questão que eu achei bem interessante, sobre a vida plena. A nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele. E se nós não cuidar dele, eu pergunto, o que vai acontecer conosco? Deus vai nos destruir.